Seguinte, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a história do mercado financeiro, como começou a análise técnica lá atrás, aonde ela foi fundamentada e por que você precisa entender isso aqui. Eu vejo muita gente vindo de fora, 2, 3, 4 anos, 10 treinamentos e o cara não sabe nem onde é que isso começou e isso impacta diretamente as operações dele, o resultado dele, você vai entender como. E por que isso é tão importante, isso dá um impacto tão forte nos seus resultados, inclusive na leitura dos seus indicadores aí e tudo mais. Enfim, enquanto tá rodando a vinheta aí, você vai fazer o quê? Você vai dar um like aqui, se inscrever no canal, fazer seu comentário, pegar o link desse vídeo aqui e mandar para uma galera que você sabe que quer entender como você entra direto e certo no mercado financeiro, especialmente no mundo do day trade. Roda a vinheta aí. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da Academia Alta Renda, uma plataforma de educação financeira que tem o intuito de trazer para você o jeito certo de atuar no mercado financeiro para que você também possa se beneficiar dele e faturar uma grana também, que é bom, né, papai? Vamos lá, hoje a gente vai trazer nesse vídeo aqui o início de um novo ciclo para você entender como é que funciona a análise técnica, onde ela foi construída e por que entender a origem disso tudo faz com que lá na frente você tenha mais lucros nas suas operações. Deixa eu contar uma história para vocês. Como é que começou o mercado financeiro? Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela com vocês, vou mostrar algumas imagens e a gente vai fazer alguns desenhos e você vai ver e ouvir coisas aqui que eu tenho certeza que a maioria de vocês ainda não escutou em nenhum treinamento pago no Brasil. E isso vai fazer muita diferença lá na frente, nas suas operações, nos seus resultados. Vamos lá. O mercado financeiro começa lá atrás com uma fitinha. No início da análise técnica, o início dos mercados financeiros modernos, eles adaptaram o telégrafo para dentro das bolsas de valores e aquele telégrafo saiu uma fita. Nessa fita, eu já vou mostrar para vocês a imagem disso, nessa fita vinha escrito o ticker da ação, ou seja, o nome da ação, o volume negociado e o último negócio fechado naquele intervalo de tempo. Por que eu estou dizendo isso tudo, Felipe? Porque eu venho batendo na tecla muito forte em relação ao que é análise técnica e a origem da análise técnica e dizendo o seguinte, o mercado financeiro, todos eles pelo mundo afora, só dão para a gente 3 informações: preço, tempo e volume. E a análise técnica inteira foi fundamentada em cima desses 3 pilares. Então, quem opera aí fora, dizendo que preço não importa, volume não funciona e opera gráficos atemporais, pode estar fazendo qualquer coisa, mas a análise técnica não é. Simplesmente porque não foi assim que ela foi criada e constituída lá atrás pelos 5 titãs do mercado, que eram Elliott, Down, DeMille, Gunn e Merrill. Isso é assunto para um próximo vídeo, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando eu falei para vocês que a gente tinha uma fita, saía aqui, ó, adaptação de um telégrafo, e essa fita, esses eram operadores de mercado na época, e eles estavam lendo o preço. É justamente daí, pessoal, que a gente tem a percepção do início do que a gente chama hoje de tape reading. É óbvio que o tape reading de hoje é completamente diferente do que o tape reading daquela época. Não estou defendendo o tape reading, eu concordo ainda hoje que na dinâmica de mercado que a gente tem, com a velocidade da informação, com a velocidade dos negócios que são gerados hoje, e principalmente com a diferença enorme de microestrutura de mercado, o tape reading atualmente, sozinho, dificilmente ele vai funcionar, porque você precisa de outros componentes para fazer uma leitura de mercado mais eficiente, mais aprimorada. Mas lá no início, era assim que os traders liam o mercado, lendo uma fita. Tape reading. E nessa fita saíam os negócios da maneira que eu estou falando para vocês. Então esse era um cenário. Vocês estão vendo lá atrás um quadro onde esses negócios eram posicionados lá atrás nesse quadro, os preços dos negócios que eram feitos, enfim, dentro desse intervalo de tempo, eu já vou explicar isso mais para vocês, mas olha aqui mais um exemplo, traders operando lá, olhando a fita, né, dos seus escritórios especialmente, e vendo os negócios que saíam naqueles intervalos de tempo. E aí eles anotavam nesse quadro aí, eu vou dar mais um zoom para vocês verem aí, deixa eu mudar a tela aqui, ficava ainda mais fácil de entender aqui, né, ficava um anotador das posições lá no quadro, na tela, esse possivelmente era um modelo de um primeiro Times and Trades, Times and Sales que a gente teve na história, e era assim que os operadores olhavam aquilo e faziam as suas análises, faziam as suas composições para tomarem as suas decisões. A fita, na sua origem, aparecia desse modo aqui que vocês estão vendo, pessoal. Então dá uma olhada nisso aí, ó. Olha que legal. Aqui, obviamente, eu tenho uma fita demonstrada hoje por um painel eletrônico, mas que imita o modelo da fita original, que é justamente essa daqui, ó. Como que a gente lia essa fita no modelo original? Então, quando a gente pegava uma ação aqui, vou pegar uma mais fácil da gente entender aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. TOH. No primeiro aqui, no momento, vinha o ticker da ação. Aqui embaixo eu tinha o volume negociado, então 2.200 quantidades. E depois vinha o preço que ele tinha sido negociado a $20 e 1/8 em centavos, tá? Que aquilo era convertido em centavos. Mais um exemplo aqui para vocês, ó. Vocês podem ver, AFW foram negociadas 10.000 quantidades a $68. Então isso saía de tempos em tempos. E de quanto tempo, pessoal? Essas fitas normalmente saíam de
em intervalos de 5 minutos, ou de 60 minutos, ou de um dia. E por que isso é tão importante? Porque, como eu falei para vocês, o mercado financeiro dá para a gente, desde lá do início, 3 informações. E os titãs do mercado construíram e fundamentaram toda a análise técnica em cima desses 3 pilares: preço, tempo e volume. Lembra que que eu mostrei para vocês a fita? Ela vinha como? O nome da ação, que é ação lá em inglês, vinha o volume aqui na frente e vinha o preço aqui na frente. Essa fita saía num determinado intervalo de tempo. Então, toda a análise técnica foi construída em cima desses 3 pilares. O que isso tem a ver, Felipe? Quando a gente distribuía lá, quando eles distribuíam lá as posições lá naqueles quadros, então ia saindo o preço, eles iam anotando no quadro, depois eles foram colocando fitinhas, depois isso passou para um painel eletrônico, eu mostrei a foto para vocês. O que os operadores de mercado entenderam? Esses caras que construíram a análise técnica. Como o mercado dava essas 3 informações básicas, eles pegaram um quadro branco, aqui nesse caso está negro, mas lá no caso deles era um quadro branco, e eles criaram um eixo cartesiano nesse quadro que representava o tempo e o preço. Eram 2 escalas, beleza? E quando eles fizeram esse eixo para avaliar a evolução dos preços, porque esse eixo foi pensado para conseguir enxergar a evolução do preço no tempo. E como essa dinâmica, a formação e a precificação dos ativos no tempo, no futuro, como ela se comportava para tentar extrair dali padrões de movimentação. Essa foi toda a ideia original da análise técnica. O que eles fizeram então, pessoal? Eles começaram a vir aqui, ó, e eles colocavam pontinhos aqui nesse quadro para representar onde o preço tinha parado, tá? Então, ó, pontinhos, pontinhos. À medida que esse preço ia tendo uma evolução no tempo. O que representava cada um desses pontinhos? Lembra da fita? Cada um desses pontinhos era o preço da última negociação daquele intervalo de tempo que saía na fita, beleza? Só que aí eles perceberam que se eu ligasse esses pontos todos, dá uma olhada aqui para vocês verem que legal, galera. Se eu ligasse esses pontos todos, então esses pontinhos eram o valor do fechamento do período, o último negócio que tinha acontecido dentro daquele intervalo de tempo, que era de 5 minutos, 60 minutos diário, se eles ligassem esses pontos, a gente formava um gráfico de linhas. E eu conseguia ver melhor dentro desse eixo entre tempo e preço, eu conseguia entender melhor a dinâmica dos preços. E o que eles queriam entender com essa dinâmica de preços? Qual era a tendência dos preços dentro daquele intervalo de tempo? E desde lá foram criadas as linhas de tendência, as médias móveis. Todos esses primeiros indicadores de análise, da análise técnica, foram criados a partir de preço, tempo e volume num gráfico de linha. Lá na frente, nas outras aulas, nos próximos vídeos, eu vou explicar para vocês, por exemplo, por que o traçamento das linhas de tendência a gente faz num gráfico de linha e não no gráfico de candle, usando o pavio dos candles. Mas para isso você precisa entender essa aula aqui, para depois a gente completar o aprendizado na aula de lá. Beleza? Seguindo adiante com isso aqui, aí você vai me perguntar, beleza, Felipe, mas onde entra o volume? Pois é, eles entenderam, pessoal, isso aqui, ó, que o volume negociado e que vinha também lá na boleta era exatamente ele que validava os movimentos de preço aqui, ó. Como assim, Felipe? A análise entre preço e volume no tempo era o que validava os movimentos e as tendências de preço. Por quê? Porque eles queriam saber se essa evolução dos preços, se a dinâmica dos preços, se o movimento dos preços, ou seja, se as tendências de preço, elas estavam congruentes ou se havia tido uma anomalia. Como assim, Felipe? Desse jeito, ó. Existe uma congruência na evolução do preço com o volume no tempo ou, de repente, o preço está subindo sem volume? O preço subindo sem volume ou voltando sem volume, enfim, a depender do contexto. Eu tinha uma validação do movimento, realmente é um potencial de continuidade, ou eu tinha uma anomalia. E a anomalia significava que aquela tendência de preço ou aquele movimento de preços tinha mais chances de não dar continuidade, porque era uma anomalia, seja um retorno de mercado, seja um avanço na continuidade da tendência. Então, pessoal, toda a análise técnica foi construída em cima desses 3 fatores e todas as bolsas de valores e mercados financeiros no mundo só te dão 3 informações: preço, tempo e volume. Se você ignora alguma delas ou as 3, você está operando tudo menos análise técnica. E tá aí a informação para vocês. Como é que isso pode impactar na operação e nos resultados de vocês? Sabendo disso, muitos dos estudos da análise
técnica, dos indicadores de análise técnica, devem ser feitos através desse componente, através dessa visão, dessa abordagem. Inclusive, de vez em quando, usando um gráfico de linhas. Olha só, eu vou mostrar para vocês nos outros vídeos. Enfim, continua assistindo esse canal aqui, dá o seu like, se inscreva no canal, manda esse vídeo aí para um monte de gente que você sabe que quer saber mais a respeito do mercado financeiro do jeito profissional, sério e eficiente. E agora, tá vendo esse vídeo que tá aparecendo na sua tela aí? Você já vai clicar nele, dar continuidade a esse estudo aqui, que eu tenho certeza que você vai adorar, vai ser sinistro e vai trazer muitos benefícios e um belo lucro aí para suas operações. Te vejo na próxima.